Que a paz de Jesus encontre você e toda a sua família, onde você estiver. Amados, já se perguntaram o que é a igreja? Então, hoje nós queremos começar a tratar esse assunto. Tá? Teremos, no decorrer de alguns dias, mensagens voltadas para esse determinado assunto. O que é a igreja? Eu acho relevante falarmos sobre isso agora, porque nós estamos assim tendo muitos conflitos, né? Muita gente triste por não ir à igreja. Então, nós queremos trazer à luz das Escrituras o que é a igreja. A palavra eclésia, que ela era uma palavra utilizada para convocar, para convidar pessoas para reunir-se,
tá? Então, em uma determinada comunidade, se avisava que teriam que tratar assuntos concernentes àquela comunidade, assuntos de interesse de todos. Então, todos os cidadãos se reuniam para deliberar sobre a sua comunidade, tá? Então, essa palavra ela chama pessoas para reunir-se, e no sentido bíblico elas são chamados para fora, tá? Então, chamados para fora é o sentido da palavra original sobre o que é igreja, tá? A igreja, vamos começar desse ponto, é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus e não um lugar específico. Meus irmãos, igreja, o que ela não é? Ela não é um templo, ela não é um tabernáculo, ela não é uma sinagoga, ela nem é um santuário. Igreja não é isso, tá? Ela é a reunião de santos. Lembra que eu falei? Reunião de pessoas com o mesmo interesse, reunião de santos, tá? Dos salvos por Jesus Cristo. Isso constitui a igreja, tá? Daqueles que nasceram de novo no Espírito de Deus, dos que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, daqueles que foram chamados do reino da escuridão, do reino das trevas para o reino de luz. Isso, todos aqueles que são chamados, e a reunião destes constitui a igreja, tá? Nós fomos chamados, irmãos, do mundo para dentro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. A composição da igreja. O que é, como se dá a composição? Quem compõe a igreja do Senhor Jesus, tá? É a mistura de povos, então são pessoas de todos os povos, de todas as raças, de tribos e nações, tá? Eles são pessoas de diferentes línguas. Também existe distinção na aparência dessas pessoas, tá? Mas eles têm algo em comum. Eles têm a mesma fé no mesmo Salvador, que é Jesus Cristo. Eles estão unidos pelo poder e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3:11 e Gálatas 3:28 são dois versículos que vão dizer o seguinte. Colossenses 3:11 nos diz: no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, tá? Legal pensar de que a relação entre Deus e a igreja, aqueles que ele chamou, não está limitada, né, por línguas ou raças, tribos ou mesmo nações. O Senhor, quando ele olha para o homem, ele olha para os seres humanos como um todo. Para ele não há essa distinção. Ele não faz acepção de pessoas, né? Nós somos cheios de preconceitos e fazemos acepção das pessoas, às vezes pela cor, às vezes por sua aparência, né? Uns olhinhos mais puxados, enfim, tá? Pela língua, né? Tem gente que não recebe bem, não consegue conviver com pessoas de outra língua. Enfim, nós somos assim cheios de preconceitos, né? Às vezes nós somos cheios de distinção, mas Deus, ele não faz isso. Quando ele olha para o homem, ele vê como criatura, como ele fez lá no jardim. Ele criou o homem, tá? Então, o Gálatas 3:28 vai dizer: de Sarte não pode haver judeu nem grego,
nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Quando nós chegamos na igreja de Jesus, essa é uma característica da igreja, já estou adiantando algumas coisas, mas na igreja todos são iguais diante de Deus. No corpo dele, todos têm o mesmo DNA, o sangue de Cristo, com funções diferentes, mas nós somos colocados no mesmo amor, no mesmo corpo, tá? Isso é legal demais de ver na igreja de Jesus, que é tão diferente, né? Que é que alcança tanta gente. Irmãos, nesse sentido, também ela não é a igreja romana, ela não é a igreja coreana, ela nem é uma igreja brasileira, como muitos pregadores gostam de citar isso, né? Igreja brasileira, enfim, a característica de um povo. Porém, a igreja de Jesus, ela não está limitada por isso, tá? Ela não é a igreja americana, ela não tem uma nacionalidade definida, tá? Não importa onde a pessoa nasceu, a família que ela veio, a descendência, não importa. Tá? Diante de Cristo nós somos todos iguais. Também ela não é de Pedro, ela não é de Paulo, ela não é de João, ela não é de Apolo, tá? Ela tem uma identidade e ela se identifica com o Mestre, com aquele que pagou o preço para dar liberdade, para resgatar, né, o povo dos seus pecados para Deus, que os chamou para abandonar uma vida de escravidão no pecado, para viverem novidade de vida por meio de Jesus Cristo, tá? Esse é o ponto de partida que nós queremos tratar. Então, lembrando, a igreja, ela é um povo, ela não é um lugar. Okay? É tão legal a gente pensar nessa verdade, porque em nossos dias nós valorizamos, nós autovalorizamos os templos, né? Os templos, nós vemos atos com a igreja reunindo em casas, né? Com a igreja também indo ao templo ou na sinagoga, não importa, mas o que havia verdadeiramente era o sentido de estar junto com o mesmo propósito, e não era o lugar, né, onde eles estavam que dizia a seu respeito, tá? Mas sim o que eles faziam quando eles se reuniam. E nós queremos então compartilhar essas verdades maravilhosas a respeito da Igreja de Jesus. Eu e você somos povo escolhido de Deus, raça eleita por Ele, tá? Então, que Deus abençoe você, que Deus possa ir transformando também o nosso pensamento, até desfazendo alguns conceitos errôneos que nós temos a respeito da sua palavra. O povo de Deus é o único povo. Ele, apesar de nós termos também congregações distintas, né, nós temos um único povo, os filhos de Deus. E aí nós não carregaremos bandeiras denominacionais quando chegarmos no céu. Quero até fazer um aviso e chamar um pouquinho, né, sua atenção. Como que você se relaciona com pessoas de outra denominação? Claro, denominações sadias que nós conhecemos à luz das Escrituras. Ou será que você impõe barreiras para esses relacionamentos? Talvez você esteja impondo barreiras para se relacionar com outros irmãos seus que estarão no mesmo céu que você. Então, pensemos um pouquinho mais amplo a respeito da Igreja do Deus vivo, né, das pessoas que foram compradas e remidas pelo sangue dele. O Senhor te ama e nós também amamos você como povo de Deus, como irmãos, como filhos do mesmo Pai. Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus.